E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com o nosso grande parceiro, amigo de todos os vídeos aí possíveis, o grande Oblitai. E aí, galera, tudo bem? O Blitz 18 por aqui pra gente falar sobre esse jogo maravilhoso chamado Enigma do Medo. Olha só, né, Luz? O jogo nem chegou e olha o tanto de coisa que já aconteceu, cara. É bizarro. Cara, muita coisa mesmo. É vídeo pro lado de cá, é vídeo pro lado de lá. O Oblitai tá sempre fazendo vídeo, então vão lá seguir o grande Oblitai. O Oblitai tá com uma meta de 5 mil inscritos esse ano, né, Oblitai? Falta pouco, galera. 400 inscritos aí. Vamos dar uma força, pelo amor de Deus, que a gente precisa bater essa meta Vamos ainda hoje, lá, ainda exatamente. esse ano. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, se o vídeo passou de 400 visualizações e o Oblita ainda não bateu 5 mil inscritos, é porque vocês estão vacilando. Vão lá, se inscrever no canal do Oblitai, tá? E deem esse apoio a ele, porque essa teoria que a gente vai trazer aqui é muito boa. E foi com a frase do Oblitai quando ele me virou e falou tal palavra, que tá no título Máquina do Tempo, que eu falei, faz todo o Uf, sentido. Então, explodiu a cabeça. exatamente. A primeira coisa que eu vim trazer pra vocês é que há muito tempo, gente, isso daí já vai fazer 2 anos, em janeiro completa 2 anos. O Selbit chegou a reagir a alguns vídeos meus na época, sobre teorias de Enigma do Medo. E um desses Que vídeos, momento, meus amigos, que momento. foi um momento legal. E em um desses vídeos, eu tava ali mostrando todas as palavras que tinham numa sala que aparece no trailer de gameplay, se eu não me engano. Ou foi no trailer de história, eu acho que já era o trailer de história esse aqui. Onde eu apontava ali várias palavras que estavam no lugar. Só que teve uma em específico que quando eu marquei, o Selbit teve essa reação aqui. Vou dar play pra vocês. Estranhamente, temos o nome motor, e aí eu penso, o único motor que a gente pode pensar é dois. Primeiro, o do carro do Veríssimo, e o segundo é a árvore, que já já eu vou falar um pouco mais pra frente, mas ela pode ser uma espécie de motor, e vocês já já vão entender. Então, motor, de todas as palavras que tinha aqui, gente, essa foi a que ele mais se chocou, a que ele mais percebeu, tipo, ele percebeu uma coisa muito interessante. E motor, né, Oblitai? O que motor tem de relação? Tudo que a gente sabe de Enigma do Medo. O que motor tem de relação com Enigma do Medo? Até agora, assim, Nada, né? Até nada. agora nada. O que a gente viu até agora, simplesmente nada, mas é algo. E é engraçado, né? Porque ele sempre esteve ali, só que na demo que a gente viu não dá pra associar diretamente a nada, pelo menos não até agora. Até agora. Outras duas palavras importantes que a gente vai ressaltar. Uma só vou falar agora. Pilares. Tem uma frase chamada pilares, e se vocês entrarem atualmente na demo e forem lá na sala final, onde tem várias escritas, vocês encontram até hoje aquelas falas lá. Então, eles Sim. escreveram isso pra fazer os trailers antigos e não removeram. Tá lá até hoje essas escritas. E você encontra então pilares, que a gente não consegue associar muita coisa, no máximo a gente pode falar que os membros da família traçam cada um pilar, né? Sim. Mas nenhuma referência direta. E outra coisa é a palavra rachadura. E aí a gente vai puxar aqui, Oblitai, pra essa telinha aqui. Eu não sei se você teve algum pensamento quando você viu isso no trailer mais novo de Ordem Paranormal, mas a gente vê essa cena aqui, o símbolo do medo formado. Você teve alguma ideia quando viu isso? Cara, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, acredito que não esteja muito relacionada, mas que na demo eles poderiam ter enganado a gente. Lembra quando a gente vai lá pro quarto da Tiana e tem acesso à varanda dela? Eu imaginei que talvez essa vista, do jeito que tá, seja a vista de alguma varanda da casa, que talvez não esteja disponível na demo ou algo assim. Porque a visão, né, que a gente tá é do alto, né? Então daria uma perspectiva dessa. Mas o que mais chama atenção, claro, é o que tá ali no canto esquerdo da imagem. Exatamente. Gente, aqui no canto a gente viu esses fios tecnológicos aqui aparecendo. E cara, que visão é essa? De onde a Mia ou a câmera tá vendo isso? Pra do lado dessa marca ter fios. A gente ficou se perguntando nisso, martelando na cabeça. E essa grande imagem aqui também pode ser interpretado como uma rachadura, né, gente? Tipo assim, tem o nome rachadura lá no meio das frases escritas ali naquele lugar.
E isso Sim. parece uma rachadura. Inicialmente eu achava que isso aqui fosse uma floresta, né? Eu achei que era uma floresta, vista de longe, mas parece mais uma Sim, rachadura olhando engana, pra... né? É, Engana muito. exatamente, hoje em dia você percebe assim, pô, possivelmente é um solo pedroso, né? Cheio de pedras ou Sim, outra coisa, né? Que pode estar aqui. Pode até ser, sabe o que é lápides também? Podia ser várias sim. lápidezinhas uma do lado do outro, mas não dá muito bem pra ter essa ideia. Mas talvez isso seja a rachadura que eles citam e que ainda não foi abordada, porque talvez seja algo tão importante do jogo que eles não vão dar na largada, na primeira Lógico. demo, você ler sobre a rachadura. Então talvez eles estejam escondendo. Porém, esses cabos aqui nos pensam em alguma coisa. Mas falando em cabos, em rachaduras na natureza, nós temos as árvores do medo, né, Oblitai? Essas Então, árvores estão um presentes ponto, desde o começo, né? um ponto interessante é que a gente falou ali, podem ser cabos, Uhum. mas também podem ser outra coisa que parece muito com cabo, que são raízes. E o que nos leva Também. às árvores. E aí, Olitai, essas árvores sempre estiveram aqui com a gente. A gente vê Sim. elas em todos os trailers, eu conferi. Ela aparece em todos os trailers. Alguns como foco, né? Tipo, esse último trailer começa com essa cena. Literalmente essa cena da árvore aí. Em todos eles, ela aparece mesmo que no cantinho. E até agora, a gente, tipo assim, o que seria essas árvores? São árvores com símbolos do medo que nasceram naturalmente assim? Ou não? Porém, quando a gente olha que ela tem locais pra cabos, ela parece ter algum tubos de energia na lateral, aí a gente começa a pensar, o que essa árvore faz, né? Você deixa uma grande pulga atrás da orelha, porque olha só, as árvores elas parecem literalmente acesas, né? Vocês podem ver que elas brilham e tal. E todas elas têm esse símbolo do medo marcado, né? Como se tivesse sido feito ali de forma meio manual e isso desse uma certa força para elas. Somado às raízes que a gente falou, dá para começar a cogitar que nessas raízes ou esses fios levam ou canalizam algum tipo de energia. E essa energia pode ser o próprio medo. Exato. Aí é como o Oblitai falou, ou as árvores puxam o medo através das suas raízes, tubos elétricos e tudo mais, ou ela puxa o medo e solta na terra, ou ela faz o contrário, ela suga o medo e concentra em outro lugar, que possivelmente é o local dessa rachadura. E sabe por que faz muito sentido? Tem vários documentos que a gente encontra na demo que fala que o pessoal, o próprio áudio, né, tem um áudio do próprio Callisto que fala isso, que os membros da família Strade, eles sempre tentaram causar medo. E o líder era aquele que mais causava medo. Então, esse ambiente todo em que tem essas árvores, ele é um ambiente em que as pessoas de fato sofrem, que as pessoas emanam muito medo, muita energia de medo. Então, faz muito sentido essas árvores, elas serem um canalizador desse medo que é gerado pelas pessoas que estão naquela área e canaliza, né, esse medo para algum lugar específico. É muito possível algo nesse sentido. Exatamente. E aí a gente vai para a parte principal. Eu já tinha falado pra vocês a palavra motor, que o Selbit se espantou. E tem uma coisa no trailer que eu bati a cabeça pra poder entender o que desgraça era aquilo. Porém, agora associando com a palavra motor, era bem óbvio. Aparece isso no último trailer e isso é um motor. É. Literalmente é um Isso que motor. explode cabeça agora, porque a gente ficou pensando, né, uma imagem meio solta, pela cor, né, na tonalidade da cor. Inicialmente eu liguei, deve ser a fase de morte e tal, porque tem engrenagens, né, tem tempo, teria coisa a ver. Mas olhando com atenção a imagem, parece muito mais um motor do que só engrenagens soltas por aí. Exatamente, mas assim, aí a gente pensou, mas por que o motor? Cara, o motor que tem é o motor do carro do Veríssimo, né? Que nem eu falei há muito tempo atrás. O carro do Veríssimo vai ter uma grande importância, o motor dele. Não. Então, tem que ser algum motor que já estava na casa e que tem uma relação, possivelmente com as árvores, porque elas têm tubos, possivelmente com a imagem da rachadura, porque ela tem tubos. Então, eu não sei dizer se isso é um mega super motor gigante, porque a gente vê alguns desenhos aqui do lado, né? Tem alguns desenhos ali. E eu não acho que são Tem. pequenos desenhozinhos do lado do motor desse tamanho, assim, um motor do tamanho que cabe num carro. Pode ser um motor ultra mega gigante. E ele pode ter várias Sim. associações, né? Então, como eu falei pra vocês, a palavra motor aparece tanto antigamente quanto hoje em dia. Eu tô Ainda com tá lá. medo, cara, desse motor.
E olha como, reparem como os fios que estão ligados ao motor, eles se parecem muito com os fios lá da primeira imagem, né, que a gente viu no cantinho ali esquerdo da tela. Se vocês repararem bem, principalmente os fios que estão na esquerda desse motor também, eles se assemelham muito com aqueles da primeira imagem. Exatamente. E uma coisa a ressaltar, que eu acho importante, porque uma pessoa pode falar ao outro, e eu acho também essa possibilidade, é que pelo menos um desses fios, esse aqui mais embaixo, ele parece estar se envergando, quase como se ele quisesse virar uma espiral, tá? Então talvez dê pra associar a morte, tá, gente? Mas é só um. O resto tudinho dos fios estão normais, então eu também acho que é um pouco problemático. E uma coisa que eu vejo por cima, né, Oblitai? Essas engrenagens pra mim parecem, não muito, tá? Mas parecem um pouco uma interrogação. Essas Sim, principais, dá assim. ideia. Ela dá uma Dá ideia muito a de ideia. interrogação. Então, lógico, Dá muita ideia. o símbolo do medo é muito mais do que uma simples interrogação, é mais complexo, mas me fez essa ideia. E aí eu perguntando pro Oblitai, né, Oblitai, eu tava falando, Oblitai, esse motor tem algo importante. Não tem porque tem um nome escrito motor do nada, não tem porque o Selbit ter se espantado com a palavra motor e não ter algo importante. O Oblitai falou, máquina do tempo. Não, e olha como faz todo sentido, né? Porque pode ser de fato um artefato, pode ser um item paranormal, galera, específico do jogo Enigma do Medo, que relacione o elemento medo e morte. Afinal de contas, morte tem a ver com o tempo, e o medo talvez seja o artifício que faltava para transformar esse grande motor numa estrutura de máquina do tempo. Exatamente. E aí, sobre máquina do tempo, eu que eu falei com o Oblitai, cara, quando a gente morre no jogo, a gente só tenta de novo. Só que o Selbit tem cara de quem gostaria de complexar um pouco as coisas. E se a gente não tenta de novo? E se a gente volta no tempo pra fazer de novo? A gente não só morre Exato. e aperte um tente novamente. Não, a gente E sabe o volta que reforça muito essa teoria? O fato de que você, por exemplo, matou um bicho. A hora que você volta, se você morre e volta de novo, o bicho não tá lá. Por mais que você matou ele e morreu. Então, teoricamente, você voltaria no tempo, mas o que você fez continua intacto. E o seu personagem só que volta. Entendeu? Só a pessoa do seu personagem volta. E quando ele tá lá na mesma área, as coisas se mantêm como se estivessem no tempo atual. Ou seja, tudo que você faz, ainda assim, importa. Exatamente. E, gente, ainda tem mais coisas que a gente pode levar com essa questão do máquina do tempo, com uma associação com uma frase do Calisto e também palavras que aparecem naquele quarto cheio de elementos e coisas do tipo lá, cheio de escritas, né? E é o seguinte, a gente sabe que o jogo tem 2 finais. Um final secreto, que foi desbloqueado na meta de 1 milhão. Um final e um chefe secreto. E lá naquelas escritas, nós temos 2 palavras muito interessantes lá. Nós temos 2 frases, no caso, que é final ruim e também temos outro final. Clara associação aos 2 finais que o jogo tem. Sim. O final base, possivelmente, é o final ruim. E o outro final é o outro final. Ele não vai falar se é bom ou não. Porém, o Calisto, ele fala, nos encontramos no outro final. Como o Calisto vai nos encontrar no outro final se ele morre? Exato. O outro final pode ser uma volta ao tempo, onde na volta do tempo, utilizando a máquina do tempo, a gente tem um final onde o Calisto, ou tudo isso, tem acontecido de uma forma diferente, e lá a gente vai encontrar o Calisto. O Calisto pode ficar vivo. Porque só tem 2 formas de o Calisto estar no outro final. Ou a gente volta no tempo, ou ele ressuscita. E Ordem Paranormal não gosta de brincar com ressurreição, né? Normalmente. As ressurreições normalmente dão super errados em Ordem Paranormal. Sim. Então talvez seja uma possibilidade de nesses 2 finais serem assim. Em contrapartida, por mais que a Ordem Paranormal não goste de mexer com ressuscitação, eles adoram mexer com o tempo. Afinal, isso faz parte do jogo. Então faria muito sentido a máquina do tempo existir ali como um grande item paranormal fazendo parte do Enigma do Medo. E aí vocês podem pensar, mas isso poderia acabar estragando a campanha de RPG, se eles decidirem se apossar desse item e tal. Não, se durante o jogo a gente acabar destruindo essa máquina.
né? Ela seria algo único pro jogo Enigma do Medo, e aí então ela seria destruída e nunca mais ser construída. Eles não afetariam o macro, né, do universo ali de Ordem Paranormal, daria tranquilo pra manter. E é muito interessante, porque principalmente se o Veríssimo morrer, como é algo que todo mundo tá teorizando fortemente, é uma saída ali que eles podem existir ou pro Veríssimo continuar vivo, ou para a própria Mia conseguir encontrar o Veríssimo vivo ainda voltando no tempo e ele explicar a verdadeira história dela, mostrar quem que é a mãe dela, algo do tipo. Seria muito emocionante também para pro próprio jogo como um todo. E você tinha até falado, Brita, antes da gente começar a gravação, que é uma possibilidade também. E se a gente voltar no tempo e mostrar tudo que aconteceu no passado, com a gente jogando Sim, com um personagem do Veríssimo? Porque assim, a gente liberou a possibilidade de jogar com o Veríssimo e a gente não acha que vai ser só aquele curto pedaço que a gente tem na demo, né? não. Talvez a gente volte no tempo e tenha uma explicação mais direta do que aconteceu, já que esse jogo tá full conectado com o passado. Tudo que aconteceu aí aconteceu no passado, a gente só tá revivendo o que já rolou e a consequência do que já aconteceu. O Exato. nascimento do Desassombrado, a luta da Ordem contra a Strah, a chegada dos Strahs, a morte da irmã do Calisto, ou não sabemos se ela tá viva ou morta. Tudo que aconteceu ali tá no passado. E se a gente tiver a oportunidade de viver esse passado, ou até mesmo, e se tiver aquele lance de que o passado, o futuro só é desse jeito, porque você no futuro voltou pro passado, Sim. aquele clássico que também acontece bastante, né? Então, essa E é possibilidade. aquela máxima, né? É muito melhor você mostrar do que contar. Então, se a gente consegue. E o próprio Veríssimo ele não tem a memória daquilo, né? Ele perdeu a memória. Então, seria muito mais interessante o Veríssimo voltando ali no tempo e revivendo aquilo. E a gente ficar sabendo dessa história, vivendo ela, jogando ela com o Veríssimo. Afinal de contas, é inclusive uma das metas que foram batidas, né? Jogar com o Veríssimo. E ainda faz uma parte, um gancho muito legal com a história do Enigma do Medo de modo geral. Então, cara, pra mim, se acontecesse isso, ia ser fantástico. Ia ser 5 estrelas mais o jogo aí. Porque reviver essa parte da juventude do. Juventude não, né? Mas uma parte do Veríssimo completamente no auge ia ser muito divertido. Exatamente. Outra possibilidade que a gente dá aqui pra vocês é uma possibilidade legal também, só que eu acho que existe mais, mais formas de falar que é uma máquina do tempo, porém ela também Sim, pode ser o motor do perímetro. A gente sabe que o perímetro é uma área que não sabemos exatamente onde ela está, né? Como ele fala, um lugar que não existe. A gente sabe que quem sai do perímetro perde todas as memórias. Então, o Veríssimo, há muito tempo atrás, quando ele saiu, ele perdeu todas as memórias lá. E a gente sabe que, então, o perímetro é uma área ao redor, onde o paranormal é muito mais forte lá dentro. Talvez esse seja o motor do perímetro, o que cria esta redoma, eu vou chamar de redoma, mas não necessariamente precisa ser o formato, mas sim. o que cria essa área paranormal estranha seja um grande motor de medo, ok? Por isso que tem experimentos nesse lugar, a gente vê alguns tubos de ensaio em algum trailer mostrando ali umas criaturas dentro. Por isso que, como o Oblitai falou, as pessoas nessa casa gostam de gerar o medo para poder Sim. alimentar o motor, ok? E é uma associação tanto paranormal como tecnológica dentro do Ordem, que o Ordem não vejo que isso quebra nada dos padrões de Ordem de ser. Não. Que o Ordem tem tanto quanto um parasita de outra dimensão que cria uma área como o Santo Berço, quanto a gente pode ter um grande motor tecnológico alimentado pelo medo. E isso é muito legal. Mostra pro SA. Sim, e um dos objetivos do jogo seria destruir, né, esse motor para acabar com o perímetro. Afinal de contas, a resolução do Enigma do Medo envolve acabar com toda essa loucura que acontece na região. Por que não, né, ser destruindo algo físico ali? Faria muito sentido. Exatamente. Então eu acho que então é isso. A gente em algum momento vai encontrar um motor gigante, algo gigante que cria essa área, ele vai estar perto dessa rachadura. Essa rachadura pode ter conexão direta com o motor, ela pode ser a energia do motor, as árvores podem ser a energia do motor, o motor pode tirar a energia, por exemplo, dessa rachadura e as árvores soltam Sim. o medo lá dentro. Tem inúmeras possibilidades, mas eu acho que o foco é a gente pensar motor, rachadura e a árvore. E o pilar, que a gente não sabe o que é, mas é uma das palavras estranhas que aparecem.
Só do fato do motor ter ganhado muito destaque no trailer ali como sendo uma das áreas com mais realce, eu acho que já significa muito isso e seria muito divertido. Mas a gente quer saber, né, Lúcio, o que a galera acha É, sobre isso. Faz exatamente. sentido? A gente tá muito louco aqui pensando numa máquina de tempo? Eu acho que se não for isso, a gente chegou bem perto, viu? Também acho que se a gente não acertou o que é, a gente pelo menos fez a galera entender que o motor é importante. Tem Sim, algo com certeza. importante com esse motor. Ele não é uma simples coisa, não. Ele tem alguma associação grande com o jogo. Essa palavra não tá ali à toa, ok? A palavra não está ali jogada à toa. Ela tá envolta de tantas palavras importantes como desassombrado, Deus do medo, veríssimo, ordem, estrar. E ela ser uma coisa simples, não é. Ela tem uma Não. associação grande. Então, se inscrevam no canal do Oblitai, deem esse apoio ao nosso grande Oblitai. Tá aí na descrição. O Oblitai tá fazendo vídeos bem legais. Ele está fazendo vídeos de teorias de Enigma do Medo. Falou uma de um veríssimo, bem legal. Sim. Inclusive tá rolando sorteio de uma chave, tá? De Enigma do Medo lá no meu Instagram, @Oblitai18 em todas as redes sociais. Corram lá pra participar. A gente vai fazer o sorteio no dia 28, dia do lançamento do jogo, maravilha? Corre lá e já participa pra tentar garantir a sua chave. Então, muito bom, perfeito. Então, é isso. O que vai falando com vocês é o Luciano. E fui.